A partir de agora, você vai ouvir uma mensagem da Palavra de Deus, intitulada O Segredo de Jedutum, com o presbítero Abílio Rosário dos Santos. Uma realização do projeto missionário Missões em Chamas Pentecostais. Eu gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Rabanduri bicanta raflaçai. Graças a Deus. Eu gosto muito quando o povo vem ouvir a palavra de Deus, que quando vem ouvir a palavra de Deus a coisa fica boa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia nos declara a história de um rapaz por nome Samuel, e ele ouviu o Senhor chamar Samuel, Samuel, e ele foi até Eli. Eli, você me chamou? Não, ele não chamou não. E ele voltou a dormir. E deitado ali, ouviu pela segunda vez a palavra do Senhor te chamando Samuel, Samuel. E ele foi até Eli novamente. Eli entendeu que era o Senhor que estava chamando a Samuel. E ele falou bem assim: olha, você vai e deita lá. E quando a voz falar com você, Samuel, Samuel, você faz o seguinte: você fala assim: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Olha que interessante. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mas o interessante de tudo é que ele foi, deitou, e ele ouviu a voz de Deus. Só que em vez de ele falar, fala, Senhor, que o teu servo ouve, ele declarou o seguinte: fala, o teu servo ouve. Ele não declarou Senhor. E é perigoso. Muitas vezes a pessoa quer ouvir, mas não quer ser subordinado ao senhorio de Deus. Mas que nessa noite nós possamos querer ouvir e queremos aceitar o senhorio de Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quantos podem dizer: fala, Senhor, que os teus servos ouvem? Tá bonito, mas tá fraco. De novo: fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Aleluia. Livro de 1 Crônicas, capítulo 25. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 1, versículo 3 e versículo número 6. É o texto que o Senhor tem colocado no meu coração. Para essa oportunidade estamos falando. Primeiro livro de Crônicas, louvado seja o nome do Senhor, capítulo número 25, versículo número 1, versículo número 3 e versículo número 6. E os irmãos ainda, alguns irmãos estão visitando, os que não me conhecem. Alguns anos atrás, eu era conhecido como metaleiro, como roqueiro, tocador de trio elétrico, tocador de banda de rock, de heavy metal, tocava nas madrugadas, tocava na noite, e eu tinha um projeto, eu tinha um plano. Eu achava que o dia que eu tivesse gravado o CD, por certo eu estaria feliz. Montamos uma banda chamada Madame Mim. Essa banda ficou conhecida em todo o estado, e nós gravamos um CD, só que eu não conseguia felicidade. Aí eu pensei comigo: não, então quando as músicas estiverem passando na rádio, eu vou ficar feliz. E com uma banda chamada Los Rogérios, nós montamos uma banda chamada Los Rogérios, e a música passou mesmo na rádio, mas eu não conseguia felicidade. Então eu achei: o dia que eu estiver tocando para uma grande multidão, eu vou ter felicidade. Pois é, numa banda chamada Revanche, tocamos no Carnaval de Piúma para tanta gente que não dava nem para ver, nem imaginar quantas pessoas tinham. Também não consegui felicidade. Aí eu pensei: não, o dia então que eu estiver tocando na televisão, eu vou ter felicidade. Tudo bem. Uma vez, tocando numa banda chamada Suíte de Coco, era o cover de uma banda chamada Mamonas Assassinas, nós passamos na televisão alguns finais de semana seguidos na MTV, e não conseguia felicidade. Consegui passar na televisão, mas não conseguia felicidade. Mas no dia que eu encontrei esse meu Jesus, a felicidade entrou dentro de mim e nunca mais saiu. Louvado seja o nome do Senhor. E os que têm essa felicidade, não perca tempo, levante a mão e dá glória a Deus. Rabanduri bicanta raflaçai. 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 1, versículo 3, versículo 6. Os que encontraram, digam amém. Diz assim a Bíblia Sagrada: Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério alguns dos filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e saltérios. Este foi o número dos homens que realizaram esse serviço. Versículo 3: quanto a Jedutum, dos teus filhos Gedalias, Eri, Jesaías,
Asabias, Matitias, sob a direção de seu pai Jedutum, que profetizava com harpas e em ação de graças louvava ao Senhor. Versículo 6, todos esses estavam sob a direção de seus pais para a música da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes, harpas, para todo o serviço da casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a direção do rei. Amém, irmãos? Está escrito isso aí mesmo? Louvado seja o nome do Senhor. Repita comigo, por gentileza. O segredo de Jedutum. Os três textos, o texto 1, o versículo 1, o versículo 3 e o versículo 6, fala o nome de um homem chamado Jedutum. E eu preciso falar sobre o segredo de Jedutum. Preciso falar hoje sobre o mistério de Jedutum. E nós vamos sair daqui melhor do que entramos. Quantos crê que vão sair daqui melhor do que entraram? Levante a mão e dá glória a Deus. Tudo bem, vamos orar mais uma vez por esse texto lido. Pai, em nome de Jesus, estamos alegres nessa oportunidade, meu Senhor, pela Tua presença que tem nos alegrado, meu Deus, pela Tua palavra, meu Deus, pelos hinos já entoados, meu Deus, Teus servos que estão aqui, Pai querido, que o Senhor venha a falar aos nossos corações, meu Deus, é nessa hora que eu peço, edifica vidas, meu Senhor, e que essa noite possa ser uma noite memorável, para a glória do Teu nome, é o meu pedido, é o meu clamor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Poder assentar, queridos e amados irmãos, poder assentar, louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, um homem na Bíblia Sagrada, por nome Jedutum. Sou sincero para os irmãos, até algumas poucas semanas atrás, parecia que eu nunca tinha escutado a palavra, o nome Jedutum na Bíblia. Eu lembro de falar sobre os filhos de Coré, eu estava lembrando sobre Asaf, mas Jedutum, ainda que li a Bíblia algumas vezes, nunca tinha reparado nesse nome. Tudo bem, mas o que me chamou a atenção é que Deus tem uma palavra aos nossos corações nesse homem chamado Jedutum. Por quê, irmão Abílio? Porque a Bíblia nos declara que esse homem era levita, e esse homem, além de ser levita, ele era conhecido como mestre do coro. Mas o que me chamou a atenção é que no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, e no versículo 41, a Bíblia diz que ele estava entre os mais escolhidos. O que eu aprendo com isso? Hoje virou moda falar, Deus me escolheu para uma grande obra, eu sou escolhido de Deus, eu já vou para o céu, eu sou escolhido de Deus para a salvação. Agora preste minha atenção, existe uma diferença entre ser escolhido de Deus para a obra e ser escolhido de Deus para a salvação. No livro de Mateus, no capítulo 13, a Bíblia nos declara o seguinte, que um pescador foi até alto mar, e chegando em alto mar ele jogou a rede, e estava escuro, e ele pegou toda espécie, todo tipo de peixe. Chegando até a areia, ele separa peixes bons dos peixes ruins, e agora ele separou os bons, os grandes dos pequenos, os bons dos ruins, e ele fica apenas com os bons, e os ruins a Bíblia diz que ele joga fora. O que eu aprendo com isso? Desde o ventre da tua mãe você foi escolhido para uma obra, mas para ser escolhido para a salvação, depende da nossa vida com Deus, depende das nossas atitudes, depende do nosso cotidiano, depende da qualidade que Deus achar em nós. Como estão entendendo a mensagem? Por isso que a Bíblia diz o seguinte, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque ser escolhido tem que estar na postura, tem que estar no padrão que Deus quer. E nessa noite vamos falar sobre padrões de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora preste minha atenção. O que me chama também muita atenção, ele tocava trombeta, ele estava fazendo ressoar a trombeta. Meu Deus, isso me chama a atenção. Porque, na verdade, quem tocava trombeta no Antigo Testamento era conhecido como profetas, como sentinelas. Os atalaias tocavam trombeta. O que eu aprendo com isso? Além de estar na presença de Deus, louvando a Deus, aquele homem tocava trombeta, era conhecido como atalaia. Nessa última hora, que tanta gente tem facilitado o evangelho, nós precisamos de gente tocando trombeta. Estou lembrando de Deus chamando o profeta Joel, dizendo o seguinte, tocai trombeta em Sião, perturbem-se os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu aprendo com isso? Nós temos que tocar trombeta. Crente que aprendeu o segredo, aleluia, do suar da trombeta, ele começa a entender o segredo de ter uma intimidade ampla com Deus. Por exemplo, a trombeta em Israel tocava, só que interessante é o seguinte, quando ela tocava, o povo sabia se era para se ajuntar, se era para um grupo só ir para a guerra,
que era, se era festa, ou se tocava trombeta diante do Senhor, para o Senhor ir batalhar, guerrear conosco. O povo sabia discernir uma coisa da outra. Nós estaremos falando hoje sobre intimidade com Deus. Deus precisa nos levar até a discernir coisas espirituais. Deus precisa nos levar até águas profundas. Deus precisa nos levar até uma intimidade com Ele muito ampla. Agora veja bem, tem que estar na posição de vigia. Você sabia que aquele rapaz que subia sobre a torre, ele ficava olhando da onde está vindo o mal? Será que está vindo da direita? Será que está vindo da esquerda? Será que está vindo da frente? Está vindo de trás? Da onde será que está vindo o mal? E assim é o cristão que aprendeu o segredo de Jedutum nessa noite. Ele vai sair daqui vigiando na sua vida para ver da onde está vindo o mal. E nós precisamos mais do que nunca estar de vigilância, em prontidão. Louvado seja o nome do Senhor. Agora preste bem atenção. Além de o atalaia, ou seja, o vigia, estar tocando trombeta, o profeta tocava trombeta, ele tocava trombeta. Mas veja bem, o interessante de tudo é que os seus filhos estavam à porta. A Bíblia nos declara, no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 42, que os seus filhos estavam à porta. Aprendo muito com isso, aprendo muito com isso. Nós estamos vivendo a última hora que o pessoal compra um aparelho chamado televisão e fala: menino, senta aí, fica assistindo. Aí chega para a vizinha e fala bem assim: meus filhinhos estão lá quietinho, vendo televisão. Quietinho agora, depois que eles aprenderam o que estão aprendendo na televisão, não vai ficar quietinho não. Estão aprendendo o quê? Estão aprendendo que é bonito fumar. Estão aprendendo que é bonito beber. Através de quê, irmão Apílio? Através da telinha. Do que a gente chama do caixotinho do cão. Tá lá. Agora, irmão Apílio, como é que os filhos vão estar à porta? É perigoso. Muitas das vezes a gente consegue botar os filhos na janela, igual o Eutico lá no livro de Atos dos Apóstolos. Na janela, prestando atenção um pouco dentro do templo, um pouco do que estava passando lá fora. Mas colocar os filhos à porta. Os filhos estavam juntos, sabe por quê? Porque o pai estava mandando uma vida de exemplo. Uma vida, aleluia, na presença de Deus, dando exemplo das coisas para os filhos virem atrás. Aprendo muito com isso, aprendo muito com isso. Tudo bem, mas pregador, você veio falar sobre isso, vim. Mas o que tem a ver Jedutum conosco nessa noite? Eu quero dizer o seguinte: esse homem, ele era conhecido como Jedutum e também era conhecido como Etam. Por exemplo, alguns textos referem-se a ele usando o nome Jedutum, outros textos referem-se a ele usando o nome dele de Etam. O que eu aprendo com isso? Jedutum significa aquele que louva, aquele que adora. Etam significa eternamente, continuamente. Eu quero dizer o seguinte: nessa última hora nós precisamos aprender o segredo de Jedutum Etam, para que nós possamos adorar a Deus nessa terra, e depois dessa terra continuando a adorar a Deus no céu de glória. Quem aprendeu o segredo dessa mensagem hoje é aquele povo que vai estar cantando. Eu vou cantar naquele lindo coral, vai cantando coral celestial. A Bíblia nos declara no livro de João, capítulo 4, versículo 23, que Deus procura verdadeiros adoradores. Se a Bíblia diz que Deus está procurando verdadeiros, é porque significa que existem falsos adoradores. Isso é perigoso. É aquela história daquela irmã, e aquela irmã falou: tô tão triste, decepcionado, pastor. Por quê, irmã? E ela falou: porque eu queria tanto louvar o meu Jesus, eu vim para adorar o meu Jesus, e o senhor pastor não me deu oportunidade. O pastor sentou no banco ao lado da sua esposa e falou: não estou com pressa não, pode louvar a Deus. E aquela irmã falou: agora que todo mundo foi embora. Ela não queria adorar a Deus, ela queria que as pessoas vissem que ela estava cantando. Arabanduri bicanta, araflassuri bicanta, araflassai. Chora planta, araplanturi bicanta, araflassai. Estando vivendo a última hora. Eu vou lá na onde? Vai no culto? Não, eu vou no show. Fazer o quê? Ver o show. Quem vai estar lá? O cantor show fulano de tal, a cantora fulano de tal, não sei quem. É? E você vai fazer o quê? Eu vou lá porque eu faço parte do fã-clube, eu vou lá pedir um autógrafo. Adoradores de mentira. Estão vivendo a última hora em gente que diz que adora, mas não adora. Gente que diz que louva, mas não louva. Pegamos uma hora interessante, nós precisamos mais do que nunca de que Deus possa nos direcionar, para que possamos ser nessa terra verdadeiros adoradores e estejamos prontos para adorar a Deus logo depois da nossa morte. Quando estão entendendo a mensagem, levante a mão e dê glória a Deus. Arabanduri bicanta, araflassuri bicanta, araflassai. Nuri bicanta, araflassai. Aquele homem era tão espiritual porque a Bíblia diz que ele profetizava com harpas. Já pensou? O homem ser considerado um homem que profetizava com harpas. Irmão Abílio, qual é o segredo para alguém profetizar com harpa? Tem que ter uma unção especial em sua vida.
A Bíblia diz que Davi pegava a harpa e quando Saul estava endemoniado, ele tocava a harpa e o demônio tinha que ir embora. Por quê, irmão Abílio? Porque ele recebeu uma unção sobre a cabeça dele. Louvado seja o nome do Senhor. O segredo está na unção. O segredo está em receber uma unção de Deus. O crente que recebe uma unção especial de Deus, Deus muda a história dele. Mas tem que receber uma unção de Deus. Se quem não recebe uma unção de Deus, é um problema muito sério. Que é aquele louvor que é bonito, é agradável, é bem tocado, é bem cantado, é bem tocado, é bem cantado. Porém, não consegue chegar até onde Deus quer. A unção não é completa. O homem tinha uma vida com Deus. O que me chamou a atenção é que, além de louvar, ele era profeta. Além de ser profeta, ele era exemplo para os filhos. Além de ser um exemplo aos filhos, ele tinha uma unção especial. Que eu aprendo muito com isso. O povo gritou Hosana quando Jesus entrou em cima de um jumentinho em Nazaré. O povo gritava Hosana, mas aquela mesma boca que gritou Hosana na segunda-feira, na quinta-feira gritou, crucifica-o. Um louvor mentiroso, um louvor perdido. Nós estamos vendo a última hora perdida de um louvor misturado. Ainda que existe verdadeiros adoradores, ainda que existe gente que adora, aleluia, em espírito, em alma e corpo, mas existe um pessoal que não é moleza. Por exemplo, o pessoal do louvor hoje, você compra um CD e está lá. O padrão da juventude hoje está o quê? Está as cantoras. E as roupas que elas estão usando, está naquele CD, não são roupas que condizem a uma serva de Deus. Os batons, os brincos estão lá. A vaidade está lá. Agora apareceram um tal dos roqueiros de Cristo. Roqueiro de Cristo, irmão Abílio, Esse dia eu estive conversando com um doidão de Cristo, chamado ele. Já pensou? Os roqueiros de Cristo. Eu sou doidão e sou de Jesus, está resolvido. Ponto final. É o louvor distorcido, perdido. Irmão Abílio, agora é sambão de Jesus, tá bom? Eu sou pagodeiro de Cristo. O outro já é regueiro de Cristo. Eu toco reggae, eu gosto de reggae. E por incrível que pareça, há uma multidão atrás deste povo. Mas o interessante é que a Bíblia nos declara, no livro de Salmos, de número 87, diz o Senhor: os meus cantores e os meus tocadores entoarão. Todas as minhas fontes estão em ti, ó Senhor. Todas as minhas fontes estão em ti. O que eu aprendo com isso? Ser verdadeiro adorador tem que ser inspirado por Deus. Tem que ter uma vida de separação. Eu lembro no livro, presta atenção, no livro de Neemias, nós encontramos o povo que estava adorando. A Bíblia diz que os levitas ensinavam o povo a lei. Eram homens que tocavam, mas estavam prontos para ensinar a palavra de Deus. Ou seja, tinha compromisso com a palavra. Coisa linda, hein? Homens que louvavam, mas estavam prontos para ensinar. Coisa linda, coisa maravilhosa. Precisamos mais do que nunca dessa geração. Nós estamos vendo uma geração de louvoristas que nem a Bíblia carrega consigo. Nem a Bíblia carrega consigo. Precisamos mais do que nunca de ser adoradores nessa terra fiéis, para continuar adorando lá no céu de glória. O que eu continuo aprendendo com isso? Preste bem atenção. Deus está preocupado hoje com homens e mulheres que estejam adorando a Deus, independente da situação. Eu estou com a casa, aleluia, paga. Estou morando de aluguel, dou glória a Deus também. Eu estou enfermo, eu dou glória a Deus. Estou sem enfermidade, eu adoro a Deus também. Com bolso cheio de dinheiro, eu adoro a Deus. Estou sem dinheiro, eu adoro a Deus também. Deus está preocupado em verdadeiros adoradores. Parece que eu vejo Paulo e Silas tomando chibatada, açoitados, aleluia, em praça pública, levados à cadeia. Mas lá perto da meia-noite, em vez de murmurar, a Bíblia diz que eles estavam cantando e orando. Aí Deus fez um grande negócio. Deus mandou terremoto na prisão e fez uma grande obra. Sabe por quê? Adorou a Deus até nas situações adversas. A Bíblia nos diz que Jó perdeu suas terras, perdeu suas jumentas, perdeu seus camelos, perdeu tanta coisa, perdeu bois, perdeu ovelhas, aleluia, mas uma coisa ele não perdeu: a adoração. Lançando-se em terra, adorou a Deus, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Rabandure bicá platequete, charabandure bicanta, rablandaracaia, suribicanta, araflaçai. Tem um veredito de Deus acerca de Davi: seu filho está enfermo e vai morrer. Davi se coloca 7 dias de oração e jejum.
para que Deus poupasse a vida do seu filho. Oh Deus, não deixa a criança morrer não, Deus. 7 dias, jejuando e orando. Irmão Abílio, o que aconteceu? Deus fez milagre, não fez não. A Bíblia diz que os servos de Davi ficaram até com medo de falar para Davi que o filho tinha morrido. Mas Davi entendeu aquilo. E a Bíblia diz que ele levantou-se e perguntou: o menino é morto? É. E ele começa a falar o seguinte: tudo bem. E ele foi até sua casa. A Bíblia diz que mudou as suas vestes, fez a sua barba, voltou ao templo e adorou a Deus. O Salmo de número 9 tem por tema Mutilabem, que significa a oração pela morte de um filho. E quando você abre o Salmo 9, está escrito o seguinte no versículo 1: eu te louvarei, ó Senhor, e falarei das suas maravilhas. Se nós formos imaginar isso em canto, seria mais ou menos aquele hino que a gente costuma cantar na igreja: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Salmo 138. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Ele adorou. Alguém poderia falar: um filho morreu. Se fosse hoje, alguém falaria bem assim: pastor, toma aqui a credencial, eu quero entregar meu cartão de membro, não quero ser mais crente não. Mas ele adorou a Deus, até mesmo por causa das dificuldades. Profeta antigo. Que profeta abençoado, homem de Deus, homem de Deus. Irmão Abílio, como é que é o nome desse profeta, irmão Abílio? Abacuque. Abacuque, ele declara para o Senhor o seguinte: Senhor, ainda que a figueira não floresça, Senhor, e não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e nos campos não produza mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado. Em outras palavras, Senhor, pode dar tudo errado. Versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Ele adorava a Deus incondicional, adorava a Deus incondicionalmente. Enquanto não aprendemos disso, nós não vamos conseguir ser verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Eu acho engraçado, a pessoa fala bem assim: irmão, tá bom, me deram a oportunidade. A pessoa finge que é espiritual, fecha o olho e começa a cantar dizendo que é espiritual. Eu tenho que cantar em espírito, né? Mas não é que é cantar em espírito, é viver em espírito, é caminhar em espírito, é vestir no espírito, é falar em espírito. Aí quando acontece que você vai louvar, você está louvando em espírito e em verdade, não é uma farsa não, é porque tem uma vida de adoração na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, o homem era adorador. Coisa linda, coisa maravilhosa. Jedutum, o crente que aprendeu o segredo de Jedutum vai sair daqui hoje adorando o Senhor em verdade, e vai continuar adorando perpetuamente porque aprendeu o segredo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora preste bem atenção. Esse homem, ele tinha uma coisa que me chamou a atenção. 3 salmos de Davi foram direcionados a ele. 3 salmos. Nós temos o Salmo 39, o 62 e o 77 foram direcionados a Jedutum. Mas o Salmo de número 89, quem escreveu foi o próprio Jedutum Etan. Ele escreveu, escritor do Salmo de número 89. Aprendo muito com isso, aprendo. Se você pegar o Salmo, você fica impressionado, tamanha a espiritualidade. Veja bem, o Salmo narra um pouco do que aquele homem era para ser um verdadeiro adorador. Por exemplo, vamos pegar por base o Salmo de número 89, e quando chega no versículo de número 5, diz assim: os céus louvam as tuas maravilhas, ó Senhor, também a tua fidelidade na
Assembleia dos Santos. Ele entendia sobre santidade. Nós estamos vivendo uma época na qual adoradores não entendem santidade mais. Todo mundo quer ser adorador, mas ninguém quer adorar com santidade. E a Bíblia diz que o Senhor é tremendamente reverenciado na Assembleia dos Santos, no versículo 7. O versículo 7 diz assim, que Deus é reverenciado na Assembleia dos Santos. Aquele homem era louvorista, mas ele entendia sobre santidade. Paulo explica sobre o padrão de santidade para Deus arrebatar um povo. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele declara o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Meu Deus, a palavra plenamente significa ao ponto máximo. Vocês estão vendo aqui esse copo d'água, ainda não está plenamente cheio, está cheio, mas ainda não plenamente, ainda tem. Quando a Bíblia fala plenamente, ou seja, a ponto máximo, santificado e irrepreensível em 3 aspectos: santificação do espírito, santificação da alma, santificação do corpo. Tem que ser os 3 juntos. Com 2 pernas eu ando nessa terra, mas para mim entrar na terra prometida e para andar na terra prometida tem que ter 3 pernas: santificação do espírito, alma e corpo. Quando você está entendendo a mensagem, levante a mão e dá uma glória a Deus. Santidade, ele falava sobre santidade. Alguém poderia perguntar, mas pregador, no Salmo 89 ele fala mais alguma coisa que é bom pra gente saber? No versículo 14 diz assim: retidão e justiça são a base do teu trono, o amor e a fidelidade vão adiante do teu rosto. Ele fala sobre o trono de Deus, homem que tinha intimidade com o trono de Deus, e ele falava que as bases daquele trono é retidão e justiça. Alguém pode perguntar, mas pregador, Deus ele é justo? Porque se ele não agir com justiça, o próprio trono dele cai, porque a base é justiça. Deus é justo. Tá tudo certinho aqui, ó, registrado. E essa retidão registrada, nós estamos vendo na última hora, parecendo aquela época do povo de Israel. O povo de Israel chegou, entrou deserto adentro, os espias voltaram, o povo de Israel murmurou e falou: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Nós estamos vendo a época do pessoal levantando capitão e voltando ao Egito. Já sei, eu já vou para a igreja B, porque a igreja B vai me liberar a fazer isso. Eu vou para a igreja C, a igreja C vai me liberar a fazer isso. Eu vou para a igreja D, a igreja D vai me liberar aquilo. Mas eu quero dizer o seguinte: a Bíblia diz que a base do trono de Deus, a justiça, está registrado, e o que está registrado naquele grande dia vai ser narrado. Jesus falou que as palavras que eu vos tenho dito, essa vos julgará no último dia. A palavra de Deus está falando sobre santificação em 3 aspectos. Ainda que alguém fale que não, ainda que alguém fale que Deus é bonzinho e vai salvar todo mundo, ainda que alguém fale que Deus está preocupado apenas com o coração, Deus quer tudo, coração e mais um monte de coisa. Ainda que alguém fale que o Evangelho, nós estamos vivendo no século 21 e nós temos que evoluir com esse século. Coisa engraçadíssima esse padrão. Temos que evoluir. Cuidado, que a Bíblia diz que o Deus desse século cegou os entendimentos, e o Deus desse século é o diabo. Cuidado, é um perigo muito grande. Nós precisamos mais do que nunca voltar aos padrões de santificação de Deus, voltar aos padrões naturais de vida com Deus, de adoradores. Mas em Moabílio, não é sobre louvor que você está falando, estou falando sobre louvor santo, sobre louvor puro. Louvado seja o nome do Senhor, e sobre o louvor de quem está indo para o céu. Bendito seja o nome daquele que vive e que reina eternamente. Rabanduri bicanta arafassai. Parece que eu estou vendo, sabe o que? Aquele homem fala o seguinte no versículo 15: bem-aventurado é o povo que aprendeu a aclamar-te. A palavra aclamar, numa outra tradução está: bem-aventurado é o povo que conhece vivas de júbilo. E numa terceira tradução: bem-aventurado é o povo que conhece o som festivo. Significa o quê? Aprendeu a me adorar, a me festejar. E por incrível que pareça, no tempo antigo do Antigo Testamento, nós temos festas que falam sobre o que esse homem está querendo dizer. A festa da Páscoa, comunhão com o Cordeiro, com o sangue do Cordeiro. Que festa linda! Mas em Moabílio, graças a Deus, eu aceitei Jesus, já tem o sangue do Cordeiro, eu sei, graças a Deus. Mas João falou o seguinte: porque aquele povo pegou o sangue do Cordeiro, passou nos umbrais das portas da janela e entrou no deserto, murmurando que não era brincadeira. Murmurar por falta d'água, murmurar por falta de comida, murmurar porque não estava acostumado com a comida, a comida que Deus mandou, eles não gostaram do gosto, murmuraram que não foi brincadeira. Ou seja, o sangue eles botaram lá, mas esqueceram o sangue lá atrás no Egito. Aí João declarou o seguinte, o Espírito inspirou João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7: se andarmos na luz, como Ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora o sangue só fica em quem anda na luz. Como você está entendendo a mensagem? Tem que andar na luz. Qualquer pouquinho, pedacinho de treva me tira da luz. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia eu estava conversando com um camarada e falou: irmão Abílio, a gente não vê as pessoas se são cristãs apenas pela visão, não. Porque o sal a gente tem que ver com gosto, é verdade. Para ser sal da terra, em contato comigo, em contato contigo, o povo vai saber se eu sou sal ou não sou sal. Mas luz não. Luz você olha e você vê, ali tem luz. A luz você, de longe você vê, ó, tem uma luz lá. Tem uma luz acesa ali. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aí tem que perdoar. E aquele perdão, agora veja bem, é perdoar como Cristo vos perdoou. E o que me chama a atenção é que no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 18, a Bíblia diz que Deus perdoa pegando nossos pecados, não levando, não trazendo à tona de volta, não. Levando, jogando lá nas profundezas do mar. E não se lembra mais. Tem um pessoal, eu até perdoo, irmão Abílio. Aí a pessoa faz outra coisa, qualquer coisinha. Aí a pessoa pega aquele pecado antigo e fala: você já fez isso comigo há 3 anos atrás. Há 2 anos atrás você fez aquilo. Há 1 ano e meio atrás você fez aquilo outro. Há 6 meses você fez aquilo outro. E agora você quer que eu te perdoe? Ou seja, não é perdoando como Cristo perdoou, não. Aí não tem comunhão uns com os outros. Eu até perdoo, mas eu não esqueço. Então não é perdão. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, seu sangue purifica todo pecado. A Páscoa. Segunda festa. Parece que eu estou vendo que festa linda. Festa bonita, irmão Abílio. Festa Pães Asmos. Pães Asmos é coisa linda. Fala sobre uma vida na pureza, sem fermento. Isso é interessante, hein? Sem o fermento, uma vida pura, de retidão. Uma outra festa que me chama a atenção, a fé das trombetas. Coisa linda, a qualquer momento a trombeta do arrebatamento toca. E quem estiver pronto, sobe. E quem não estiver pronto, irmão Abílio, fica. Estou lembrando aquele hino antigo dizendo assim, ó: quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Para quem ficou, só lágrimas. Para quem partiu é festa. A festa para quem sobe, tristeza para quem fica. A trombeta vai tocar. A trombeta, querendo ou não, ela toca. Rabanduri bicanta araflaçai, a qualquer momento a trombeta vai tocar. E aí o negócio vai ficar diferente. Festa das trombetas. Tipifico também a trombeta do arrebatamento. Por que não dizer assim? Tipifico também a festa do tabernáculo. Tipifica nosso corpo como templo e morada do Espírito Santo. Nós somos o tabernáculo de Deus. E a Bíblia diz: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E é santo. E é santo, é sagrado. Por isso nós temos que ter uma santificação plena. Aprendo mais com isso. Existia uma festa que me chamou a atenção, a festa do Pentecostes. E crente que conhece o segredo do Pentecostes, a vida dele é diferente. Crente que conhece o segredo do Pentecostes, meu Deus, parece que eu estou vendo. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, estavam sentados como nós. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Encheu o lugar, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo que parava sobre eles. Você já pensou? Festa do Pentecoste. Aqueles homens que estavam em oração agora se levantaram e anunciaram a palavra de Deus. A Bíblia diz que Pedro pregando, quase 3.000 almas se converteram. O Pentecoste faz nós ir atrás das almas perdidas. Ele conhecia o segredo das festas. Ele entendia. Quer ver uma coisa? O Salmo dos Degraus. Aí daqui a pouco a gente vira as páginas, o Salmo dos Degraus. Salmo de degraus. O que é isso, pregador? Cada degrau que eles subiam naquela escadaria, eles louvavam a Deus. Cada degrau que eles subiam, eles adoravam com um salmo. Tem gente que começa, entra na igreja, ajoelha e fica: me dá, Deus me dá. Deus me dá, eu quero, eu preciso, eu quero, me dá, eu quero. E fica nesse negócio. Mas nós precisamos aprender o segredo da adoração, o segredo de adorar a Deus, o segredo de bem dizer a Deus. Alguns anos atrás eu tinha um pastor que ele me falou para a igreja toda: nós vamos ficar um mês de oração, mas é em agradecimento. Não é pedindo, é agradecendo. Eu falei: meu Deus, quanto tempo, pastor, de agradecimento? 1 hora de joelho. Falei: meu Deus, o que eu vou falar 1 hora de joelho agradecendo? E foi aí que eu aprendi uma grande lição com a minha vida. Eu comecei a agradecer por ter uma perna. Comecei a agradecer por ter uma mão. Comecei a agradecer por ter visto enquanto quantas pessoas estão cegos. Comecei a agradecer por ter uma boca que fala enquanto quantos estão mudos.
Comecei a agradecer por meu ouvido estar ouvindo, e quantas pessoas não estão conseguindo escutar. E comecei a agradecer por tantas coisas pequenas. E comecei a agradecer por ter um lugar para morar. E comecei a agradecer por ter veste para me vestir. E hoje, quando às vezes estamos diante de qualquer problema, por exemplo, o sapato rasgou, mas eu lembro que eu agradeci que eu tinha a perna e eu não consigo murmurar. Diante do problema, minha roupa está velha, eu agradeço que eu tenho veste para tapar o frio e não tem como murmurar. Comida, mas eu agradeço que quantas pessoas não têm comida para comer. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí a gente começa a aprender o que Jedutum tinha. O que Jedutum tinha para ter esse nome? O que Jedutum tinha para nos ensinar? Agora veja bem, vamos chegar ao final dessa mensagem. E é a parte principal que eu quero falar, o texto que eu li. Eu li sobre o texto seguinte, que diz que houve um ajuntamento para louvar. Preste atenção. Os filhos de Jedutum estavam em ordem. Os filhos de Asaf estavam em ordem. O filho de Emã estava em ordem. E eles todos estavam sendo direcionados pelos pais. Jedutum regia um grupo, Asaf outro grupo, Emã outro grupo. Mas o interessante é que a Bíblia diz no versículo 6 que os líderes, ou seja, Jedutum, Asaf e Emã estavam sendo regidos pelo rei, que no caso Davi. O que eu aprendo com isso? Eles adoravam com vozes, adoravam com os halteres, com harpas, adoravam com tantos instrumentos, ou seja, que tínhamos uma orquestra que eram de pessoas que conheciam o que estava fazendo. E essa orquestra tocava tão bonito que a orquestra ficou mencionada na Bíblia Sagrada. Todos eles estavam sendo regidos pelo rei. A mensagem espiritual que Deus colocou no meu coração para nós nessa noite está sendo regido pelo rei Jesus. Rabanduri bicanta araflaçá. Nós precisamos ser regidos. E por bondade e misericórdia do Senhor, já tem quase 15 anos que eu trabalho com música. Além de ser instrumentista, eu trabalho com música. E algumas coisas que eu aprendi, eu comecei a entender o que Deus quer falar conosco através dessa mensagem nessa noite. Por exemplo, todo instrumentista, ele faz o seguinte, ele tem que conhecer um pouquinho sobre partitura. E o que está na pauta, ele tem que obedecer o tempo, ele tem que obedecer a altura, ele tem que obedecer as notas, tem que obedecer a escala. Ou seja, o que está na pauta, ele tem que obedecer. O que eu aprendo com isso? Para me louvar, e o meu louvor se elevar eternamente, eu tenho que obedecer a pauta, e a pauta está aqui, a Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor. Olha só, na música existe muitas coisas que são profundas. Por exemplo, a pessoa tem que estar no ritmo, não pode nem acelerar demais e nem retardar demais. Como é assim, irmão Abílio? Por exemplo, existem pessoas que retardam demais. Como assim, pregador? Vou explicar para os irmãos. É aquela pessoa que fala bem assim: irmão, antigamente como eu orava, antigamente como eu jejuava, antigamente eu lia a Bíblia, era uma benção. Antigamente eu evangelizava, irmão Abílio. Antigamente eu ia para o monte, eu ia para o vale, eu ia para a vigília. E agora? Irmão, agora nós estamos amadurecendo, né? Será que é amadurecendo ou apodrecendo? Vocês estão entendendo? A pessoa parou, desanimou. Perdeu o ritmo. E Paulo explica isso em Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, diz assim: meus irmãos, sede firmes e constantes. Olha a constância aí. Abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Lá em Apocalipse 2,4, tem um contra ti que deixaste o meu primeiro amor. A pessoa fala: irmão Abílio, quando eu estava no meu primeiro amor eu fazia isso. Quando eu estava no meu primeiro amor eu fazia aquilo. Quando eu estava no meu primeiro amor, atrasou o ritmo de Deus. Deus precisa que você volte para o ritmo hoje, amém? Deus precisa que você volte para o ritmo hoje e vá até o fim. Quem é regido pelo rei mantém o compasso, mantém o ritmo. Não pode nem retardar, não, e nem acelerar demais. Tem hora que tem gente que, veja bem, o diabo, quando ele não consegue parar a pessoa que foi chamada por Deus, ele empurra e a pessoa acaba acelerando demais. E é perigoso, que acelerar significa, sabe o quê? Significa fazer as coisas sem perguntar a Deus se é para fazer. Esse dia chegou um rapaz perto de mim e falou: irmão Abílio, eu estou orando a Deus aí para Deus confirmar meu casamento. Eu estou noiva há tanto tempo e eu estou orando para Deus confirmar meu casamento. Eu falei: o quê? Para confirmar seu casamento? Por que você não orou antes de começar a namorar? Irmão, nós começamos, né? E fomos orando. E depois nós noivamos e fomos orando. E agora eu estou quase sem conseguir dormir porque Deus não falou nada. Eu falei: Deus também não falou nada e nem vai falar.
Você tem que pedir permissão antes. Mas, meu irmão, a Bíblia, o que eu faço? Falei para ele, desfaz tudo e começa de novo. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa e pratica as primeiras obras. Ele na hora ficou meio bravo, mas depois ele foi lá e desfez tudo e Deus confirmou, estão casados para a glória de Deus. Sabe o que acontece? Voltou para o compasso de Deus. Rabanduri bicanta araflaçá, eriou que andou. O rei voltou a reger. E quando o rei volta a reger, é uma bênção para a glória de Deus. Aleluia. Tem que estar no compasso de Deus. Não pode, a Bíblia diz que um homem chamado Josué, meu Deus, que homem abençoado. A vida dele todinha ele estava no compasso de Deus. A Bíblia diz que ele era a cabeça das tribos de Israel ainda jovem, ou seja, era o exemplo de toda uma tribo. Ele estava no compasso de Deus sendo o exemplo. A Bíblia diz que ele venceu no deserto. Meu irmão, 600 mil homens de 20 anos para cima morreram, viraram cadáver deserto adentro. Mas ele e Caleb conseguiram continuar no compasso de Deus, no ritmo de Deus, e vencer e chegar na terra prometida. Para estar chegando na terra prometida tem que estar no compasso de Deus. A Bíblia diz que ele grudou em Moisés e aprendeu com Moisés. Estava no compasso de Deus, aprendendo com quem sabe. Tem gente que só gruda com quem não quer nada com Deus. Só gruda com quem quer saber de novela, com quem quer saber de fliperama, com quem quer saber de bagunça. Mas tem um pessoal que gruda com os Moisés de Deus e aprende, aí está no compasso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, a Bíblia diz que aquele homem aprendeu a ser cheio do Espírito Santo. Na época que Deus mandou poder sobre 70 anciões, 2 ficaram lá de fora, ficaram adorando do lado de fora. Veja bem, alguém mandou parar. Josué foi, Moisés, é melhor mandar parar. Moisés falou, o quê? Quem dera que todos estivessem cheios do Espírito Santo. Coisa linda, coisa linda, coisa linda, coisa maravilhosa. Veja bem, irmãos, eu aprendo uma coisa que me chamou a atenção. O Josué estava no ritmo, estava. Agora ele ficou no lugar de Moisés. Ele começou a vencer batalhas, vencer grandes batalhas, venceu. Mas lá na frente a Bíblia diz que veio os inimigos camuflados por camponeses, dizendo ser camponeses. E ele, em vez de orar a Deus, para Deus falar bem assim, pode pegar os 3 aí que a vitória é sua. A Bíblia diz que ele fez aliança com aqueles homens, sem pedir direção a Deus. Josué saiu do ritmo, Josué acelerou, Josué adiantou. E grandes influências teve para Israel por causa daquele perca do ritmo. Vocês estão entendendo a mensagem? Existe uma coisa na música chamada pausa. E eu tinha um amigo meu, um professor de música, que me ensinou e falava assim, Abílio, pausa é música. Tem hora que o silêncio faz parte da música. Tem hora que Deus fala bem assim, porque clamas a mim, diga o povo que marche. Mas tem hora que Deus fala bem assim, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Vocês estão entendendo? Tem hora que é para gente ficar quietinho, ficar parado. Chorabanduri bicanta arapla terra suri bicanta araflaçá. O povo queria de qualquer maneira atravessar o Jordão. Mas de repente Josué se levantou e falou assim, olha, santificai-vos, porque o Senhor amanhã fará maravilha de meio de vós. Ou seja, hoje é pausa. Pausa para santificação, pausa para santidade, pausa para se preparar. Não é para ficar parado vendo novela, não, é para parar da oração, parado em jejum. Vocês estão entendendo? Porque tem um pessoal que quando fala pausa, imagina já tem um passeio de lazer para dar um mergulhinho, né? Queima ele, Jesus. Aleluia. Vocês estão entendendo? Pausa não é para aprontar, não. Pausa é para buscar o Senhor, é pausa de joelhos. Tem hora que Deus está querendo silêncio. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que o povo começou a dar volta em torno de Jericó. Primeiro dia uma volta, segundo dia uma volta, terceiro dia mais uma, quarto mais uma, quinto mais uma volta. No sexto dia deram mais uma volta. Mas no sétimo dia eles tinham que dar 7 voltas e depois Deus ia fazer um grande negócio. Mas o que mais me chama a atenção é que no livro de Josué, capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia fala sobre uma ordem que Deus colocou no coração de Josué. Olha só, diz assim, porém ao povo Josué tinha dado uma ordem dizendo, não gritareis e nem fareis ouvir a vossa voz e nem sair nenhuma palavra da vossa boca até o dia que eu vos diga, gritai e então gritareis. Ou seja, eles ficaram 7 dias dando volta em silêncio. Eu sabia que tem muita gente perdendo muita bênção por causa que não consegue ficar em silêncio. Tem mulheres que não conseguem ficar em silêncio, não quer falar o que pensa, quer falar, quer indagar marido, quer gritar com o marido, consegue ficar em silêncio. Tem crente que não consegue ficar em silêncio, não está entendendo Deus, começa a murmurar, não consegue ficar em silêncio. Aí os muralhas não vêm abaixo
E se a muralha cair, pode até cair em cima de um crente que não fica em silêncio. Cuidado que a muralha não cair pro lado errado. Não, vocês estão entendendo? Deus precisa que nós estejamos... Tem hora aqui em silêncio, é a pausa de Deus. Hoje Deus vai falar sobre nossos corações, sobre uma pausa. Tem pausa, mas tem uma nota, uma área, uma sigla musical que me chama a atenção e eu fico impressionado. A música está quase acabando, aí tem uma siglazinha que fala bem assim, é como se estivesse falando assim: volta ao início e começa tudo de novo. E essa parte é tão perigosa. Sabe por quê? Que essa parte é aquele cristão que está na fila. Na hora de receber, a pessoa fala mal dos outros. Volta lá pro início da fila. Aí vem fila. Na hora de receber, murmura. Volta lá pro final da fila. Aí continua na fila. Na hora de receber a vitória, não vigia. Volta lá pro final da fila. Aí a pessoa fala assim: já tem 15 anos de crente e não recebi minha vitória. Ah, se Deus fosse falar e responder, falar assim: tem 15 anos você está aprontando e voltando no final da fila. Imoabílio, isso é bíblico, Imoabílio? É, e eu vou provar agora. É bíblico. Aleluia. A Bíblia diz que um homem chamado Abrão, no capítulo 12 de Gênesis, ele foi chamado. E ele foi chamado no capítulo 12, Deus fez... O chamado dele foi em 4 etapas. Primeiro, sai da tua terra. Ele saiu. Sai da tua parentela. Ele levou um pedaço da parentela junto, levou o sobrinho Ló. Sai da casa do teu pai, ele saiu. Vai para a terra que eu te mostrarei. No primeira oportunidade, o primeiro probleminha que teve, ele desceu o Egito. Perigo, hein? Perigo, então pessoal. Ou seja, ele, 2 coisas, em 4 provas, 2 ele passou e 2 ele ficou reprovado. Primeiro, ele não abandonou a parentela, ele amava mais os parentes do que a Deus. Segundo, ele não esperou Deus mostrar. No primeiro probleminha ele desceu o Egito por conta própria. Saiu do ritmo de Deus. O que eu aprendo com isso? Essas 2 provas ficou reprovado, voltou pro final da fila, voltou. 50 anos depois, Gênesis capítulo 22, Deus chega para ele: você ficou reprovado na prova da família, né? Então, Abraão, pega teu filho que tu amas e leva a um dos montes que eu te mostrarei. Ou seja, ele teve que ser direcionado por Deus. Ele não conseguiu ser lá no capítulo 12, mas no capítulo 22 teve que ser direcionado. 3 dias subindo a um dos montes de Moriá. E lá ele foi provado, passou na prova. O que eu aprendo com isso? O perigo de voltar lá para o início e começar tudo de novo. Mas nós vamos até o final e receber depois e cantar o hino da vitória. Quantos creem assim, levante a mão e dá glória a Deus. A mensagem é essa. A mensagem é essa. Por exemplo, nós estamos vivendo uma última hora engraçadíssima em visão do Evangelho. Por quê? Todo bom solista, eu falo isso porque eu fui improvisador. Há muitos anos atrás eu trabalhava com improvisação musical. Todo bom solista, o solo é bonito. Mas todo bom solista sabe que se o solo não estiver encaixado na harmonia, é um problemão. O solo tem que estar encaixado na harmonia. E tem muita gente fazendo tanta coisa bonita, tanta coisa como se fosse solos, né? Na linguagem musical. Mas às vezes sai da harmonia. E quando sai da harmonia dá problema. Por exemplo, quer ver uma coisa? É festa disso, festa daquilo outro, não sei o quê. É tanta coisa, visitamos, nós fizemos tantas coisas. Mas o que nós temos que fazer muitas vezes a gente sai da harmonia, que é a obra missionária. É aquela história antiga daquela empregada, foi contratada. O patrão chegou para ela e falou bem assim: olha, tá vendo esse quadro aqui em cima da mesa? Você vai botar nessa parede aqui. Ó, cuidado para não ficar nem torto para a direita nem para a esquerda. Eu devo chegar umas 5, 6 horas da... Quero ver o quadro. Aí ela pensou: primeiro dia de trabalho, eu tenho que dar meu show, eu tenho que falar, eu tenho que mostrar que eu sou eficiente. Ela foi no quintal e o quintal estava cheio de folhas, ela limpou o quintal todo. Ela foi no banheiro, deu uma faxina no banheiro. A cozinha, ela deixou a cozinha brilhando. O quarto deixou cheirosinho, arrumado. Limpou a casa toda. Quando deu 5, 6 horas da tarde, chegou o seu patrão. E o patrão chegou, entrou na casa. E a primeira coisa que ele olhou foi o quadro. Cadê o quadro? O quadro eu esqueci de colocar. Você esqueceu? Então você está no olho da rua. Você está desempregado a partir de agora. Você está sendo mandado embora, eu estou te mandando embora. Mas, patrão, eu fiz tanta coisa, patrão. Mas o quadro que eu mandei você não fez. Tanta gente fazendo tanta coisa. Mas o que tem que fazer, Rabanduribi canta, Araflaçai não consegue fazer. Deus está nos chamando hoje para fazer, sabe o quê? Está concernente a melodia, aleluia. O que está regendo já deixou escrito, tem que ser assim. O que está regendo já deixou a ordem, temos que passar por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa linda, coisa linda. E o que me chamou a atenção nessa história, preste bem atenção, irmãos.
Tem coisa que às vezes a pessoa fala bem assim: irmão Abílio, essas coisas dá certo. É uma melodia espiritual. Não pode ultrapassar o tempo, não pode atrasar. É uma melodia. O que está regendo sabe de tudo. O que está regendo tem que estar tudo bem harmonizado. Tem uma aluna minha que aprendeu música comigo e ela toca direitinho, mas quando chega na hora de tocar com um grupo, na congregação dela, ela falou: irmão Abílio, na hora de tocar com um grupo eu não consigo tocar. E ela depois foi falar que eles não afinaram na mesma altura de Deus, ou seja, não afinaram pelo diapasão. Um ficou numa afinação, outro com outra afinação, outro com... Não tem jeito, tem que estar afinado. Hoje Deus vai ter que apertar umas tarraxas hoje aqui. Hoje Deus vai ter que apertar umas tarraxas, mas nós vamos sair daqui afinados para a glória de Deus. Como estão entendendo? E crê assim, levante a mão e dá glória a Deus. Xarabanduri canta, tem que estar afinado um com o outro. Afinado, aleluia. O diapasão é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, é a orientação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu estou lembrando aquela história tão bonita que um determinado pregador pregou. A história sobre aquela orquestra. O maestro estava regendo, a orquestra toda estava esperando o rapaz do violino que ele ia fazer um solo principal. Todos os instrumentistas estavam fazendo base para ele que está fazendo o solo principal. Todos os instrumentistas estavam dependentes de um instrumentista fazer um solo, que era o solo principal. Estavam todos reunidos no auditório com muita gente. O maestro estava lá, os instrumentistas tocando. E no meio do hino, uma corda do violino estoura. Pá! O maestro olha e fala: meu Deus, estou perdido. Os instrumentistas todos olham para aquele rapaz e falam: estou perdido. Daqui a pouco estoura uma segunda corda. Pá! Estourou a segunda, como é que ele ia fazer o solo? Todos ficaram olhando para aquele rapaz tocando violino e o maestro pensando: meu Deus, não vai dar certo o último solo, como é que vai ser feito o último solo? E a multidão estava lá, a plateia estava lá. Estou lembrando assim a igreja, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E o maestro está regendo e muitas das vezes parece que nossa vida espiritual estourou uma corda, né? Mas ele foi lá e improvisou com duas cordas. Ele improvisou aquele solo e conseguiu fazer o solo. E quando acabou, a plateia aplaudiu e o maestro saiu correndo, abraçou o rapaz do violino, os outros instrumentistas saíram correndo, abraçou o rapaz do violino e o maestro chorando perguntou: como é que você conseguiu improvisar com essas duas cordas esse solo que era tão difícil de fazer? E aquele homem falou bem assim: eu não podia decepcionar a ti, maestro. Eu sei que na sua vida espiritual, musicalmente falando, quem sabe uma corda já estourou, a segunda já estourou, mas o maestro está dependendo de você, o maestro está olhando para você e você não pode decepcionar. Eu não posso decepcionar, temos que ir até o fim, não podemos parar, não podemos, aleluia, nos acovardar, não podemos deixar o maestro envergonhado. Nós temos que honrar esse maestro, e esse maestro é Jesus, e ele está querendo reger nossas vidas. Como estão entendendo a mensagem? Levante a mão e dá glória a Deus. Eu gosto de muitos instrumentos. Um instrumento que me chama a atenção são aqueles instrumentos conhecidos como baixo. Num grupo de louvor normal, o contrabaixo funciona como baixo. Numa orquestra tem vários instrumentos que fazem o baixo, tudo bem. Mas veja bem, o baixo é engraçadíssimo. Quando ele acerta, ninguém nem vê. Mas quando o baixo erra uma nota, todo mundo nota que errou. Você sabia que esse mundo é assim? Esse mundo o pessoal pode errar o que for, mas se nós errarmos uma coisinha, uma notinha só, o povo fica olhando para nós. Sabe o que acontece? É porque nós temos que ser irrepreensíveis mesmo. É que nós temos que ser, aleluia, temos que andar, aleluia. Por isso que nós temos que estar sendo submisso, aleluia, ao nosso maestro que é Jesus, que está nos regendo. Porque aí nós não vamos errar, aí nós não vamos falhar. E esse mundo vai querer fazer o quê? Vai querer entrar nesse grande coral, porque vão falar bem assim: estão afinados com Deus. Louvado seja o nome do Senhor eternamente. O Senhor fala bem assim: não santifica a sua vida. Está errando, está saindo do tom, está saindo da escala. O doutor aqui que está tocando sabe que eu estou falando a verdade. Sai da escala. Ai, irmão Abílio, eu gosto tanto, eu acho que Deus me fez tão baixinho, acho que Deus me errou, hein? Deus me errou, fez eu errada. Aí eu botei um saltão alto. Cuidado que você está errando uma notinha. Essa nota está saindo errada e está atrapalhando todo um conjunto. E o conjunto precisa estar todo mundo certo. Porque quando está todo mundo certo, aleluia, o maestro continua regendo alegre e no final o nome do Senhor é glorificado.
complicado. Estão vendo a geração das blusinhas, engana pastor, blusinha, quando levanta a mão, a buchada aparece, que é isso? A nota está saindo errada, está fazendo errado, está atrapalhando tanta gente, está envergonhando o maestro está sendo envergonhado, o povo, por causa dessa falha sua, pode não querer passar desse grande coral. Uma multidão agora, virou moda para os jovens, agora adolescentes, eu vou jogar videogame, e cheio de coisas satânicas. Cuidado com esse negócio, cuidado com esse negócio. Deus quer um povo que esteja afinado, que esteja harmonizado com a tua vontade, que esteja entendendo qual é que tenha intimidade. Aleluia, parece que eu estou vendo, eu tenho um grupo de louvor, e nós tocamos há mais de 15 anos, nós tocamos juntos, na verdade, porque éramos a banda de rock antiga, que se converteu toda a banda. Mas o interessante de tudo é que hoje a gente não ensaia para tocar. Eu olho para um rapaz, ele olha para mim, a gente não precisa nem ensaiar, a gente toca certinho e não erra. Por quê? Porque nós já estamos acostumados, está tudo certinho, está tudo muito bonitinho, a gente olha para o outro, já sabe mais ou menos o que o outro vai fazer. Sabe o que é isso? Intimidade com a música e um com o outro. O que eu aprendo com isso? Deus quer nos levar em uma intimidade profunda com o Espírito Santo. Deus quer nos levar a estar entendendo qual é a tua vontade em todos os sentidos da nossa vida, e que nós possamos hoje, através dessa simples palavra, entender o que Deus está falando aos nossos corações, entender o que Deus quer das nossas vidas. Jedutum, aquele que louva, Etan, aquele que louva eternamente, que nós possamos ser verdadeiros adoradores aqui, afinados com Deus. O maestro está nos vendo, e que nós possamos continuar adorando lá no céu. E quando estão entendendo a mensagem, levante a mão e dê glória a Deus. Agora o que me chama a atenção é o seguinte: no livro de Neemias, a Bíblia fala sobre a 4ª geração de Jedutum, e por incrível que pareça, eu fico olhando assim, fico todo alegre. Neemias 11:17, a Bíblia diz que eles estavam dirigindo louvor nas orações. Era o povo que tinha compromisso com oração, era um louvor com unção, era um louvor debaixo de oração, comunhão com a palavra, comunhão com os padrões de Deus. E que Deus possa abençoar todos os irmãos, e que nós possamos estar prontos para tocar, sabe aonde? Naquele grande, lindo coral. Parece que eu estou lembrando daquele homem chamado Sebastian Bach, e aquele homem, ele ficou considerado como o homem da música, aquele homem ficou conhecido como o compositor do século. Mas veja bem, o interessante é que quando ele começava a compor, ele colocava assim, no início da música, JJ, e lá quando acabava de compor, ele botava assim, SDG. Todo mundo queria saber qual era o segredo daquele compositor, da onde que ele consegue tanta inspiração. E toda a música dele no início estava JJ, e embaixo estava SDG. Aí depois que ele morreram, perguntaram os familiares, o que significa JJ e SDG? Aí eles falaram, JJ significa Jesus Juva, ou seja, a tradução para nós, Jesus ajuda. Embaixo, SDG, só a Deus pertence a glória. Charabanduri bicanta, raflassuri bicanta, raflassai. Qual é o segredo da tua vitória? Sabe qual é o segredo da minha vitória? Ser inspirado por Deus, ser regido por Deus. E eu quero nessa hora que a igreja se coloque de pé, nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, nesse instante. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero passar essa oportunidade agora do nosso pastor, Antônio Sérgio, aleluia, e que Deus possa abençoar, e você que Deus falou no teu coração, através dessa mensagem, vem aqui à frente, nós estaremos orando por você. Você que Deus falou no teu coração, através dessa palavra, eu não sei em qual parte, se for na hora da oração, se for na hora da palavra, ou se for na tarraxa, eu não sei qual parte que Deus falou no teu coração, mas você que Deus falou no teu coração, e você quer aprender desse grande, aleluia, ser adorador, incondicional, vem aqui, eu preciso orar por você.